Então, a ideia é falar um pouco de integrais definidas. Então, a integral definida, ela nasce para responder um problema geométrico. Por exemplo, como encontrar a área acima de uma região e abaixo de uma curva. Então, o que a gente tem aqui é uma parábola voltada para baixo e o intervalo de 0 até 1 está pedindo para a gente achar essa área. Então, a primeira coisa é visualizar isso. A gente tem, como é que seria a região? Então, é uma parábola voltada para baixo, aqui raiz 1, vértice 1. Como é que a gente acha essa curva aqui? Isso é um problema geométrico concreto. Então, a gente conhece várias figuras geométricas, mas essa aqui é um pedaço de parábola. Como assim a gente vai fazer para achar essa área? Então, a ideia é usar figuras conhecidas. Então, o que a gente faz é usar, por exemplo, retângulos. Então, se a gente usa retângulos, esses slides são do livro do Thomas, tá, gente? Então, ele coloca isso bem claramente. Olha só, se a gente aproximasse essa região aqui por dois retângulos, que a gente pegou o nosso intervalo de 0 a 1 e dividiu ao meio, então a gente tem aqui, aqui a gente tem uma base, que é meio, e a altura foi dada em cima desse ponto da parábola, esse ponto aqui. Agora aqui, a gente tem a base, que é meio também, de meio até 1 é meio, e a altura foi dada em cima desse outro ponto da parábola. Então, a gente comete um erro bem grande, né? A gente está cometendo um erro grande aqui, isso aqui tudo está sobrando. Isso aqui não faz parte do que eu quero o que está abaixo da curva. Então, a gente fala assim, olha, se a gente aumentar a quantidade de retângulos, ao invés de base meio fosse 0,25, a gente já conseguiria uma aproximação melhor, porque aquele erro aqui de cima já estaria arriscado, então a gente estaria aproximando com retângulos com base menores e a altura ainda em cima da curva aqui, A gente está pegando a altura da esquerda, né? Esse ponto está na curva, esse ponto está na curva, então a altura que eu estou falando da esquerda aqui em cima da parábola. Então, aqui a gente já tem uma precisão um pouco melhor. Então, o que acontece? Quando a gente vai para uma outra opção, que seria aproximar por baixo. Então, aqui a gente aproximou por retângulos que está sobrando área. Então, a gente está cometendo um erro por excesso. A hora que a gente faz isso aqui, a gente está cometendo um erro por falta. A gente está escolhendo aproximar por altura agora da direita. Ao invés de pegar aquela altura lá de cima, a maior, como essa função é decrescente, a gente está pegando agora da direita e está pegando a altura menor. Então, a gente está cometendo um erro por falta. Está faltando esse pedaço, está faltando esse pedaço. E aqui faltou um tanto, né? Assim, que a altura ficou 0, ficou da direita aqui ficou 0. Uma outra possibilidade seria usar o ponto médio. Se a gente usasse o ponto médio, a gente cometeria um erro sobrando de um lado e faltando do outro, sobrando de um lado e faltando do outro, então meio compensa, assim, então seria uma boa aproximação também. Mas é melhor ainda quando a gente aumenta a quantidade de retângulos. Então, ao invés de 1, 2, 4, se a gente usasse 16 retângulos, olha só, então, 1 sobre 16 seria o comprimento disso aqui, Eu peguei 1, que é o tamanho da base, e dividi por 16. Isso aqui é do Thomas também. Então, a hora que a gente faz essa altura aqui, a gente vê que tem um erro, mas é muito menor do que aquele grandão que a gente viu lá no início, Aqui também é um erro muito menor. Então, a ideia é que a gente vá aumentando a quantidade de retângulos, que a gente diminua o comprimento da base, para a gente diminuir o nosso erro. Mas a gente não quer erro nenhum, a gente quer erro zero. E aí, o que vai ser o cometer erro zero? Vai ser trabalhar com infinitos retângulos. É fazer uma base tendendo a zero. E aí vai entrar o limite. E para isso, a gente vai precisar de uma noção de somatório. Então, aqui é só aquela tabela com os valores. Então, a gente precisaria revisar somatório para escrever formalmente o somatório. Então, tem uma construção teórica, percebe? Então, aqui a gente tem, olha, quem é o somatório dos n primeiro termos? Então, aqui é como se fosse uma PA. Esse primeiro aqui, como é que eu somo 1 mais 2 mais 3 mais 4 até n? Isso aqui é uma PA de razão 1, né? Opa! Uma progressão aritmética de razão 1. Isso aqui é até bonitinho o jeito de somar, né? Porque para chegar nesse número aqui, a gente faz assim, Você coloca todos os termos, aí n menos 1 é o penúltimo, n é o último. Isso aqui é o valor da soma que a gente quer encontrar. Aí a gente escreve de novo essa soma, só que agora é decrescente. n menos 1, até chegar o 2 e o 1.
Se a gente fosse agrupar aqui, ó, se a gente observar que a gente pode agrupar esse com esse, fica n mais 1. Esse com esse, n menos 1 mais 2, fica n mais 1. Fica n mais 1. Todos deles vão ficar n mais 1. Porque aqui o 3 é o próximo, aqui é o n menos 2 é o próximo. Se somar, fica n mais 1 também. Então, a hora que a gente soma, a gente vai ter n mais 1 quantas vezes? N vezes. Só que a hora que a gente soma, vai ficar 2s. 2s vai ficar n mais 1. Então, divide por 2 para achar o valor de s, que é essa soma. Então, isso aqui é uma demonstração. Só que, para essas outras demonstrações aqui, por exemplo, a gente já usaria um outro princípio matemático, que é o que a gente chama de indução. A gente considera que é verdadeiro para um e aí prova. Então, já não é tão simples nem para o k ao quadrado. Então, essa ideia aqui é uma ideia introdutória, que a gente vai usar esse somatório, mas isso não vai ser usado na prática. A gente vai querer um jeito mais prático de fazer isso, e quem vai ajudar a gente depois vai ser o teorema fundamental do cálculo, que é lindo, né? Que vai relacionar a derivada com a integral. Então, o que a gente vai fazer agora, ao invés de ir para frente, é a ideia de soma de rima, para poder falar com aqueles n subintervalos. A gente vai dividir, ao invés de dividir em 2, em 4, em 16, a gente vai querer dividir em n. Então, a gente vai pegar um intervalo que agora não é de 0 a 1 mais, é um intervalo de A até B, um intervalo mais genérico, e a gente vai dividir em n subintervalos. E aí, cada um dos intervalos começa no x0, termina no x1, é o primeiro. Começa no x1, termina no x2, é o segundo. Então, tá vendo que a gente coloca tipo um contador? Começa no k menos 1, aqui ó, começa no xk menos 1 até o xk. Esse é o késimo intervalo. Então, esse késimo intervalo aqui vai ser o nosso intervalo de referência, que a gente usa um contador, que a gente vai se referir ao primeiro, ao segundo, ao terceiro. Então, nesse késimo intervalo, o que a gente vai fazer é ver o comprimento dele. Então, a gente vai ter, quem é o comprimento desse intervalo? Delta xk. Ó, o primeiro é delta x1, o segundo delta x2, delta xk. O que fica mais fácil é quando todos os intervalos têm o mesmo tamanho, que é aquele desenho que a gente viu, dividiu em 2, dividiu em 4, dividiu em 16, e todos de mesmo tamanho. Se todos forem de mesmo tamanho, olha, se a gente falar ao invés de delta x1, um delta x comum, a gente vai pegar o comprimento total, que é b menos a, né, o final menos o inicial da b menos a, e divide por n, que é o total aqui, ó. Então, quanto que vale esse comprimento? b menos a sobre n. Esse é o valor do delta x, se a gente faz todos com o mesmo comprimento. E o que a gente teria que fazer depois? Depois a gente teria que escolher um ponto nesse intervalo, escolher um ponto para poder fazer a altura, igual eu falei, da direita, da esquerda. Ó, pegamos o x da esquerda, e aí a altura ficou maior, porque a função é decrescente. Pegou o da direita, a gente precisa escolher um ponto para poder usar esse ponto para calcular a altura. E aí, quando eu falo altura, eu estou falando altura, eu tenho que colocar aspas, viu, gente? Porque não é necessariamente altura. Naquele nosso desenho, foi altura porque a função era positiva, o esboço era totalmente acima do eixo. Então, quando a gente faz a base, ΔX, vezes o F, esse valor aqui não necessariamente é positivo. Se for positivo, a gente tem a altura e tem a área do retângulo. Se esse F aqui fosse negativo, porque a nossa curva, por exemplo, foi abaixo do eixo aqui, ó, se a curva for abaixo do eixo, a gente vai ter um valor negativo. Então, a gente acha o oposto da área. Então, não necessariamente a gente está achando área quando a gente está fazendo isso. A gente começa com esse problema geométrico, de achar a área abaixo da curva, mas é um problema um pouco mais amplo, que poderia estar se referindo, por exemplo, a temperaturas. E aí tem lugares com temperaturas negativas. Então, a gente tem valores positivos e negativos acontecendo num gráfico, né? Então, quando a gente estiver fazendo isso, a gente está pegando base sim, vezes a imagem. A imagem pode ser positiva ou negativa. E aí, o que a gente varia depois é somar todas aquelas áreas dos retângulos. E quando eu falo área, vocês interpretem área entre aspas, que pode ser negativa ou positiva, esse F aqui, tá? Então, assim, falo área mais porque fala assim, base vezes altura, né? Mas é base vezes a imagem, que pode ser positiva ou negativa. Então, quando a gente soma isso tudo, isso é o que a gente define matematicamente como soma de rima. Então, a soma de rima, ela não é única, porque a gente poderia ter escolhido tamanhos diferentes da base, ou tamanhos iguais, ou a gente pode escolher o ponto da direita ou da esquerda para calcular a altura entre aspas, né, para calcular a imagem. Então, a gente tem várias possibilidades de soma de rima. Mas o que a gente vai ver é que
independente da soma de rima que a gente escolher, mesmo que seja regular e tal, e se escolher sempre o ponto da direita, então assim, se colocar alguns padrões, escolhemos, o que a gente vai fazer é a gente vai definir, então olha só, aqui base vezes altura, só para a gente visualizar, ó, base, aí escolhi o ponto que vou calcular a imagem dele, nesse caso coincide com a altura porque é positivo. Escolhi o ponto C2, vou calcular a imagem dele, não é a altura porque é um valor negativo, então é base vezes imagem, tá? Então, esses retângulos aproximam a região que a gente está querendo calcular aqui. Então, quando a gente tem essa soma de rima ali atrás e a gente faz o que a gente chama de limite da soma de rima, olha só entrando o limite de novo. Então, o cálculo diferencial e integral, ele não existe sem o limite, que é a ideia do infinitésimo. Então, para a gente definir derivada, a gente precisou de limite. Para a gente definir integral definida, a gente precisa do limite. O limite de quem? O limite daquelas somas de rima. Então, as somas de rima, isso aqui é a definição que está lá no Thomas, a soma de rima, não, vinha aqui, ó, a soma de rima é esse somatório de base vezes imagem, base vezes imagem. Então, base vezes imagem. Na hora que a gente faz o limite desse somatório, esse limite do somatório é a integral definida. Se ele existir, então, né, limite nem sempre existe, então a gente tem que ver que vai aproximar de um valor, e esse valor, se a função é positiva, isso é a área. Então, isso aqui é a definição formal de limite, né? Para todo epsilon existe um delta, tal, que aquela partição ali vai acontecer de aproximar de um único número, que é esse i que a gente está chamando de integral definida de f de a até b. Então, aqui, ó, o i, o número que a gente está se referindo, porque o limite, quando ele existe, ele é um número, né? Então, ele é a integral definida de f de a até b. O que está pedindo como hipótese? Que a função esteja definida no intervalo fechado a b. Então, a gente começa no a e termina no b. Essa função está definida em todos os pontos do intervalo, beleza. Então, a gente pode procurar esse número i, que é a integral definida. Quando que ele existe? Se o limite de uma soma de rima der esse número. Então, qualquer soma de rima, se existir esse limite, vai dar o mesmo valor, tá? Então, aí o que a gente faz é querer fugir do limite. E aí a gente tem a noção de, né, a notação de integral, a gente já viu um pouquinho de integral indefinida, então a integral indefinida é quando eu não coloco de a até b, né? A gente fala assim, o que é a integral indefinida de x dx? Todas as funções que derivando da x. Então a gente pegaria x ao quadrado sobre 2 mais c. Isso aqui a gente viu antes. No nosso caso, a gente viu antes. Então, assim, a integral indefinida, ela não coloca onde começa e onde termina o intervalo. A integral definida está dizendo que começa em A e termina em B. Aqui, esse dx representa a variável de integração. E o curioso é que isso nasce de uma soma. Aquele somatório lá, aquele somatório e tal, ele é um, se a gente pensar num S de soma e a gente esticar esse S de soma, nasce esse símbolo aqui, que aqui com a máquina ficou menos assim, mas quando a gente escreve no papel, ele é um símbolo bem assim, ó. Então, é como se fosse a soma, ó, como se fosse a soma de imagem de funções vezes o ΔX, só que o ΔX tendendo a zero, a gente usaria dx para ele. Isso aqui representa qual a variável de integração? Onde que o x está variando? São todos os números de A até B, onde começa o intervalo, onde termina o intervalo. Então, isso aqui é o símbolo de integral definida. O símbolo de integral definida é representado dessa maneira. E como é que a gente vai calcular? A gente vai construir isso. Então, tem um teorema que fala assim, para a gente não ficar calculando à toa, né? Quando que existe? Existe sempre esse número que é o limite ali, quando a gente tem uma função contínua. Se a gente tem uma função, perdão. Se a gente tem uma função contínua no intervalo fechado e limitado, aquela integral definida aqui existe. Então, o limite do somatório existe nesse caso. E a gente fala que a função é integrável. Então, coisas importantes também são as propriedades. Essas propriedades que a gente vê aqui, ó. Então, se a gente inverter os limites de integração, a integral é de A até B, que a gente viu que o A é menor que o B. Se a gente troca de B até A, vem um menos aqui para frente. Então, isso aqui é uma definição. Ah, se for de A até A mesmo, de um número até ele mesmo, tá zero, porque é como se não tivesse área ali embaixo, né? A base é zero. Ah, se tiver uma constante multiplicando, essa propriedade é idêntica à da integral indefinida. A constante sai da integral. Aqui, por um motivo que todas
as constantes estão em cada parcela, então você pode colocar em evidência, né? Então, você pode separar. Então, inclusive o -1. E soma e subtração também podem ser separadas na integral definida, como era para separar na integral indefinida. E aí, essas propriedades, né? Ó, a base zero, aquela questão da constante sai. Outras propriedades que... Essas duas aqui não são tão importantes. Essa aqui é. Essa aqui é uma propriedade importante. Essa aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver com... se a gente coloca um ponto no meio do caminho, então quando eu quero calcular a integral de A até C, que é esse valor maior aqui, a gente pode dividir de A até B e de B até C. Então esse B aqui é um número que a gente inclui no meio do caminho, que vai possibilitar algumas contas que a gente precisa fazer. Por exemplo, quando a gente está falando de integral, quando tem módulo, o módulo, se for de -1 até 2, no zero, a gente sabe que vai trocar aqui, ó. A função vai ser a função -x até 0, e de 0 em diante vai ser a função x. Então, a gente precisa trocar aqui e falar assim, ó, vamos incluir o zero no meio do caminho, então vai de -1 até 0, de 0 até 2, e aí tira um módulo. Então, essa propriedade a gente acaba usando bastante. Essas duas aqui são mais para estimar o valor que a gente está procurando, que às vezes a gente não consegue achar com uma determinada, né, formato fácil de fazer, mas a gente consegue descobrir aonde que ele está, sabendo o mínimo e o máximo da função e achando uma estimativa. Então, se uma função é menor que a outra, então isso vale também para a integral, né, vai manter lá, que chama de dominação, né? As imagens de uma são sempre maiores ou iguais à outra, então a área abaixo também mantém esse raciocínio. Estou falando de área, eu já estou considerando positiva, mas não necessariamente. Então, uma definição é, como é que a gente faz? Se eu tenho uma função não negativa, agora a gente pode afirmar com certeza que é a área, porque só pode ser zero ou maior do que zero, e ela é integrável, se essa função é não negativa e integrável nesse intervalo fechado, então a área sob a curva é exatamente a integral de A até B de f de x dx. Então, aquele problema geométrico lá no início da aula, que é como acha a integral, né, como acha a área abaixo da curva, o que responde a esse problema é essa integral. E essa integral é um limite de um somatório. Então, essa integral, por enquanto, ela seria bem difícil de calcular, né, aspas. A gente, assim, teria uma conta bastante razoável para fazer, né, desse limite desse somatório. Então, continuando, tem duas contas que a gente poderia fazer bem rapidamente, que são esses dois aqui, que a gente pode fazer usando área de retângulo e área de triângulo. Como assim? Olha só, essa função aqui é a função y igual a x, essa função aqui é a função y igual a x, ó, x, de A até B. Então, se a gente pensa num triângulo, olha só, função x aqui, ó, essa função. Aí, opa, de A até B, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui tá o B e aqui tá o A. Então, a gente poderia pensar que tem essa função aqui, a função x. Então, eu tenho um triângulo pequeno aqui, ó. Se a função é a função x, gente, aqui vale A também. E aqui vale B também. Então, esse tamanhozinho aqui, ó, é a área desse triângulo. A área desse triângulo aqui, base vezes altura sobre 2. Esse A ao quadrado sobre 2. É a do triângulo pequeno. E do triângulo grandão? A base aqui é B, ó. Esse tamanho total aqui, ó, é B. Então, vai ficar B vezes B, porque o B é elevado no B, porque a função é a função x. Então, B vezes B, B ao quadrado, sobre 2, que é a área do triângulo. Então, ficaria B ao quadrado sobre 2 menos A ao quadrado sobre 2. Na verdade, o que a gente está fazendo é achando a área desse trapézio aqui, né? Que tem outro jeito de fazer isso, se você colocar ele deitado aqui, mas deduz a mesma coisa. Então, se o A é menor que B, a gente tem isso aqui. Isso aqui já vai ser uma dica, vamos dizer assim, só para ver que funciona no primeiro momento, para vocês ficarem animados. Não vai precisar de usar limite, né? Olha, esse aqui foi só porque foi geométrico. Mas o teorema fundamental do cálculo, que é uma coisa que já foi vista, a gente está fazendo uma revisão, né? Então, o teorema fundamental do cálculo, ele diz que se eu achar uma primitiva dessa função x, tem que ir derivando da x, uma primitiva, eu não quero todas não, x ao quadrado sobre 2. Essa aqui é uma primitiva. O teorema fundamental do cálculo fala que basta que a gente substitua
no limite superior, então substituir no B menos substituir no A. Então, se a gente conhece primitivas, a gente vai poder calcular integrais definidas de um jeito bem fácil, né? Se a função é contínua, no intervalo fechado, e a gente conhece uma primitiva, a gente pode, basta pegar a primitiva, substituindo no limite superior menos o limite inferior. Então, essa conta a gente fez com triângulos, usando geometria, e agora a gente fez usando a ideia do teorema fundamental do cálculo. Ó, o teorema fundamental do cálculo afirma isso, basta que a gente conheça uma primitiva para poder a gente fugir do limite do somatório para poder calcular a integral definida. Então, por enquanto, é isso.